volta com o Entre Manas, hoje na companhia da nossa querida Sônia Custódio. E a gente tinha dado um spoilerzinho, né, no último episódio, que a gente queria entender como é que foi, quando aconteceu essa sua aproximação, né, com o universo da transição de carreira, uma aproximação com paixão mesmo, porque a gente vê isso nítido, né, na sua entrega, no seu trabalho. Quando e como isso aconteceu, Sô? Aconteceu, né, na realidade, com a história, né, do amor ou pela dor, né, e eu acabei passando por esse processo, né, eu recebi ali um programa de transição de carreira quando eu fui demitida, e o que é muito engraçado é que a pessoa que na época era o presidente da empresa, né, dessa empresa de transição, que é onde a gente trabalha hoje, ele falou assim para mim, vai lá visitar o escritório, vem conhecer o escritório, quando eu estava na outra empresa, né, e eu nunca fui, por isso que eu costumo brincar, já que você não veio pelo amor, pelo convite, você veio pela dor, né, aí um belo dia eu estava lá, encontrei com ele no corredor, ele falou assim, você tá por aqui? Eu falei, não, estou por aqui mesmo, estou fazendo minha transição, e até brinquei com isso, né, sobre essa jornada. Então, eu conhecia esse tipo de serviço, mas eu conhecia muito superficialmente ali de contratar, porque eu era RH e tal, eu nunca tinha vivenciado, né, e eu confesso que aí eu fui vivenciando e fui me apaixonando, né, vendo nesse trabalho uma coisa que eu sempre senti um pouco de falta em recursos humanos, que era a questão de você conseguir ver resultados, né? Ver as coisas mais acontecendo ali, ainda que fossem resultados qualitativos, não é resultado necessariamente quantitativo, mas que tinha a concretude das coisas, né? Então, você via ali que você assistia, tinha uma orientação do consultor, você ia lá, você ficava melhor, você aprendia, então tem um processo de aprendizado que é muito grande nesse trabalho, né? Então, eu comecei a olhar para aquilo de uma forma, poxa, que bacana, quer dizer, eu muito, sempre muito grata, ainda grata à empresa anterior, dizendo assim, poxa, no final ainda vocês me deram um programa legal, desse, né? Que legal, né? Tá podendo viver tudo isso, né? Então, começa por aí essa conversa. E aí, eu decido que eu quero voltar a ser executiva naquele primeiro momento, né? Então você chegou Cheguei a pensar. Cheguei a pensar, e toda a minha primeira jornada, talvez os 2, 3 primeiros meses, era com foco de voltar pro mercado, né? Só que aí já tinha o dilema da maternidade, do tipo, eu já estava, né, vivendo uma jornada mais ausente, na época o meu mais velho tinha 4 anos e meio, eu estava com a bebê, e aí aquilo começou a tomar realmente uma dimensão maior aqui dentro de mim, né? E começa então uma possibilidade de olhar, de ampliar, e eu comecei a ver no meu comportamento coisas que me sinalizavam que tinha uma coisa errada. Eu sou meio Caxias, quando eu acredito em alguma coisa, depois que eu acredito eu vou e vou fazer. Então eu não fazia algumas atividades, ou eu dava aquela procrastinada no que o consultor boicotava o processo, o consultor ficava ali aí e tal, não sei o quê, né? E aí um dia eu falei pro meu consultor, eu falei, olha, eu acho que eu preciso de um tempo, porque de fato tem alguma coisa errada acontecendo, eu tô aqui enroscada com esses pensamentos, a gente fez algumas discussões nisso, aí eu peguei lá um mesinho de férias, e quando eu voltei com essa possibilidade, de fato, de me abrir para um outro tipo de trabalho. Porque lembrem, eu trabalho desde os 13 anos, registrada, CLT, como que eu vou ser consultora associada, como é que isso vai... eu acho que é bem do nosso mental mesmo, das nossas crenças, né? Acho que aí eu tô falando muito das crenças e tudo mais. E aí eu começo a me abrir um pouco para essa possibilidade, né? Uma possibilidade que eu vejo que era possível conciliar mais tempo com os meus filhos e também continuar produzindo, né? Continuar trabalhando com coisas que eu gostava de fazer e tudo mais. E nesse momento, quando eu abro um pouco desse olhar, dessa perspectiva, começa uma paquera com a própria casa, né? Com a própria DMM na época, né? E aí... Quem convidou para o primeiro date? Então, exatamente. Quem foi que abriu, né? Na realidade, tinha uma consultora, muito que hoje a gente é amiga, ela chama Flávia Portela. E a Flávia, a gente acabou ali se conectando naquele momento e tudo mais, né? E eu via que ela trabalhava meio período. Aí eu falei, opa, como é que pode, né? Peraí que eu preciso falar com ela. Peraí que eu preciso falar com ela. Porque eu tinha uma crença, Paty, que isso não era possível.
A crença que era assim, não, como assim? Eu vou com o cargo, não o cargo, mas com a experiência profissional que eu tenho, então onde é que eu vou arrumar um trabalho que não possa existe, conciliar? Não né? existe, não dá, tal. Aí, um belo dia, conversando com ela me deu esse insight. Aí, começando, aí falei com o meu consultor, aí eu conhecia já algumas pessoas ali dentro da própria empresa, tal. A Paty Panicar já estava por lá? Não tava ainda. Era uma outra gestão ainda, né? Ela não tava, ela veio um pouquinho depois. E aí começa, então, a possibilidade, de fato, né, de ter isso. E aí eu fui convidada. Não, a gente acha que faz sentido, que o teu perfil tem aí, né, uma possibilidade, só que eu ainda era cliente da casa e não podia, né, ser contratada como cliente. Tinha que concluir. E aí eles falaram assim pra mim, então a gente vai concluir esse ciclo, depois a gente vai te treinar pra depois você começar a atender. Eu falei, você topa? Você vai topar isso? Eu falei, vou. E faltava muito pra terminar? Não, faltava ciclo? Um mês. Primeiro que só faltava um mês, só comigo tava foi ali, assim, era a hora, ou tava quase já no finalzinho, Paty. E eu falei pra eles, na época, eu me lembro muito bem de falar pra pessoa, né, que foi uma outra consultora que me formou, que falou assim, gente, nunca aprendi antes de fazer, eu sempre fiz para depois aprender, né? Então, se dá para fazer isso antes, eu super top. E aí começou, né, essa paquera, então, né, de fato, e aí sim, fui treinada, era um outro formato de preparação que se tinha na época, tal, tinha uma consultora que me acompanhou, a Flávia também me acompanhou, e aí a gente foi e tal, e aí terminou meu treinamento, e aí falaram assim, agora terminou, você tem que esperar. Você tem que esperar vir cliente. Mas Papai do Céu é muito bom, que terminou no mês seguinte, começou a ter clientes, né? E aí eu comecei como consultora associada, né? Sempre mesmo, né? Com o pé na transição, fiz alguns outros programas dentro da empresa, né? Como coach, programas de liderança, mas sempre com a transição aqui. Sempre a transição, nunca deixei de fazer coisas da transição. E aí foi caminhando, e aí, gente, falando das adversidades que a gente tem, né, eu tive muita dificuldade de, na época, me inteirar mesmo com os outros consultores, porque eu era muito jovem para eles, né, eu tinha 36 anos na época que isso aconteceu, e todos os consultores na época eram assim, né, com a minha idade de hoje. Então, imaginem que é um ambiente que tinham pessoas... Meio fechado, né? Meio fechado com pessoas com mais idade, com mais experiência. Então, eu lembro que um dos desafios, né, que a gente está falando do trabalho, que a gente falou no nosso outro episódio, que é o seguinte, vai lá e trabalha. Porque, de novo, passo pela mesma situação, onde eu estou no ambiente... né, onde muitas pessoas não acreditavam no meu trabalho, né, não acreditavam, né, não achavam que eu tinha a condição, a capacitação, a senioridade mesmo ali, até a maturidade de idade e tudo mais, né. E aí fui trabalhando, fui mostrando meu trabalho, né? Aí um belo dia, o meu antigo gestor da época me chamou e falou assim, nossa, eu tô impressionado, né? Porque quando eu cheguei aqui, eu tinha uma impressão diferente do teu trabalho e hoje eu vejo quantas pessoas respeitam, né? Você e o teu trabalho e tudo mais, né? E aí eu falei para ele até na época, falei, então, sempre foi assim, né, comigo. Eu sempre tive que provar, que andar, né? E tal, né? Então é muito assim. E aí que começou essa jornada mesmo, né? Acho que assim, uma jornada que eu falo, né, hoje muito apropriada mesmo, né? Eu me sinto muito especializada nesse tema. Também é uma coisa de aprendizado, porque eu tinha até assim, não posso ficar falando que eu sou tão, né, especializada ou que eu sei tanto. Não, eu posso. Agora eu posso, porque de fato, né, além de eu ter vivido, eu acho que a coisa de viver na pele, esse processo todo, a experiência, as dores, né, Pri? A gente sabe, a Pri também viveu, né? Lá, o quanto a gente fica, né? Tudo isso. Então, não é um processo longe de ser simples, né? Mas eu acho que a partir do momento que a gente passa por ele, a gente que atende, passa a ter também um olhar diferente para os nossos clientes, né? Sim, assim, o processo de compreensão, de escuta, de empatia, ele amplifica muito, sem contar que a gente cria, né, um vínculo mesmo, uma afinidade, né, um vínculo de confiança muito forte. Então, acho que isso foi bem fundamental para mim. E, gente, ao longo dessa jornada, foram mais de 1.400 pessoas que eu já apoiei, né? Muita gente. E você começou numa fase, né, que era uma solução muito restrita ao ambiente dos executivos, né? Mas para frente que a gente viu uma democratização desse projeto, né, desse tipo de programa.
Você lembra do seu primeiro cliente? Lembro. Eu lembro que eu tive 4 entraram na mesma época e todos. Eu sempre atendi o nível executivo, né? Eu sempre acabei indo para esse caminho e sempre atendi o nível executivo. Mas os 4 eram da mesma empresa. Foi um projeto grande que teve os 4 eram da mesma empresa. Gente, frio na barriga, total, né? Medo. Falei, agora será que eu aprendi? Será que vai dar certo e tal? E foi maravilhoso. E até porque acho que esse tipo de trabalho ele combina, né? Ele combina, claro, toda a parte técnica, estrutural, de preparação, mas ele combina muito também com essa experiência que a gente carrega de vida, né? Tanto que as pessoas que a gente contrata, elas vêm, né, dessa jornada já terem tido uma cadeira executiva, saberem como que é um pouco viver do outro lado da mesa, né? Então, isso também é uma coisa que a gente preserva muito aí na contratação dos profissionais que atuam com a gente e tudo mais. E então, mas eu lembro claramente, né, dos primeiras reuniões, aquele medinho que bate, né, como qualquer um. Então, acho que foi muito nessa jornada mesmo, né? E aí foi evoluindo e eu sempre tive muita inquietação, né, dessa temática de aprender, né? Sempre muito inquieta, sempre querendo aprender mais. Então, quando eu não tinha cliente, porque a gente recebia, né, por demanda, por sazonalidade, que eu era uma consultora associada, eu estava lá aprendendo, eu estava lá assistindo coisas e tal, e isso foi também me trazendo um espaço dentro da própria empresa, né, e quebrando cada vez mais aquela imagem que eu era menina, que eu não podia. Que bom, né, que teve um momento que era menina mesmo e tal, mas que era menina, que não tinha essa competência, ou que não estivesse preparada, né, porque eu acho que também isso é normal, porque as pessoas não sabem da nossa história também, sabe? Eu não olho para isso também como uma coisa assim, eu fui discriminada, não, é que a pessoa olha com o olhar dela, né? Ela não sabiam da história que eu carregava, né? Ela vem sensível, né? Eu falo que acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem nessa área de atuação, né? A gente lida com um momento emocional do cliente, né, daquele ser humano que é muito delicado, né, Sô? Muito delicado. Depende de como aconteceu a ruptura, do sentimento envolvido nessa ruptura. E tem uma quebra de um monte de coisas, né, quando eles perdem o emprego, quando nós perdemos, né, porque isso é coletivo, né, já todo mundo já passou ou vai passar por esse assunto, né, porque tem a temática mesmo de você perder um pouco, né, da perspectiva, do teu plano, do teu futuro, tem a questão, né, de status, de poder, né? De confiança. E a gente pega, né, lida com muitos casos mesmo, né? Que assim, numa semana tá tudo bem, foi lá pra reunião, não sei das quantas, na semana seguinte é demitido, né? Então as pessoas também ficam muito sem compreender o que acontece, né, ali. Então, às vezes, por isso que a gente fala, né, eu até falo sempre uma coisa de um amigo meu que trabalhou comigo lá no banco, que quando ele me viu fazendo, né, esse trabalho, uma vez a gente foi almoçar, ele falou assim pra mim, nossa, mas você, acho que todo mundo que passa por lá, passa transformado, porque você tá falando tão empolgada, você tá contando tão animada, né? Aí eu parei e fiquei assim, olha, acho que tem uma diferença, tem as pessoas que passam e tem as pessoas que vivenciam. As que passam e uma outra coisa que eu aprendi também, no começo eu sofria, né, porque eu falava, não, a culpa tá comigo. É minha, eu que não consegui engajar. Eu que não, talvez não tenha falado alguma coisa que a pessoa não, né, não foi adequado para aquele momento. Até que eu fui compreendendo que não, que de fato, às vezes a pessoa tá num momento que aquilo não casa com a vida dela, né? Porque se a gente olha o programa, o que é oferecido, tudo mais, é muito rico, né? Acho que é uma experiência muito rica. Mas, de fato, é isso. Agora, quem fala assim, poxa, tô aqui, quero aprender, tô aberto, né? De fato, sai diferente do outro lado. Sai diferente do outro lado. Que é muito até o que aconteceu comigo, né? Acho que quando eu fiz o meu programa, uma das coisas que me marcou muito foi começar a refletir sobre o meu propósito. Porque até então não sabia direito nem o que era isso, né? Tipo assim, isso existe, a gente pode pensar, né? Porque, veja, a pegada era, vamos trabalhar.
né? Então, aí quando o indicador olha, né? de sucesso era o quanto você trabalha, né? O quanto você trabalha, né? Então, e eu acho que vem até de uma própria questão geracional mesmo. Era uma geração, né? Vocês são mais jovens do que eu, mas eu venho de uma geração que era trabalho, né? Então, fazer algumas escolhas, pensar, né? Conciliar a temática de você gostar do que você faz, de você exercer aquilo que você veio fazer aqui no mundo, quer dizer, uma fala que não era muito tinha, poético, né? muito era muito filosófico, poético, né? porque tá viajando, peraí, volta pra terra. É preguiça, né? Que preguiça tá essa? arrumando uma desculpa, né? Tá arrumando alguma desculpa, né? E hoje a gente vê que é possível mesmo, né? E isso foi bem importante para mim. Quando eu cheguei lá, foi quando eu conheci essa temática de que, peraí, né? Dá pra gente refletir. O que a gente veio fazer aqui, para que a gente tá aqui, né? Ou o que nos move. Então, toda essa jornada, né, de poder discutir o tema de propósito dentro do trabalho, acho que fazer essa junção dessas coisas e sem óculos cor-de-rosa, que eu costumo sempre falar, né? Não é que a gente vai pensar, então, que tudo é cor-de-rosa, que tudo é lindo, mas se você descobre que você tem um propósito e que não precisa ser salvar o mundo, né? Porque também, às vezes, o propósito vem com aquela dimensão tão gigante que fica tão distante de você executar. Mas se o seu propósito tá, né, dentro do seu micro espaço ali, você começa a poder exercê-lo e ver como isso vai te alimentando, né? E propósito tem sempre a ver com o outro, né? Com você e o outro, né? Propósito de você. O seu que você tem é seus objetivos, né? Agora, quando você tá querendo fazer isso emanar, isso de fato tem a ver sempre com o outro. Tem sempre a ver com o outro. Foi por aí. Que ótimo! Que ótimo. E hoje você lidera uma equipe. Quantos consultores? São quantos consultores que Quase você lidera? 100. Nossa! Uma turmona. Então, assim, tem grandes desafios aí pelo caminho, né? Tem grandes desafios. Na sua visão, quais são os desafios de ser líder, mulher e 50 mais? E 50 mais, né? Então, eu acho que assim, ó, a questão da liderança, eu acho que primeiro vale a pena a gente pontuar como que é essa liderança nesse caso, né? Porque, de fato, todo esse grupo de pessoas é um grupo muito sênior, né? Muito independente. Então, é diferente de uma liderança, vamos chamar de uma liderança mais tradicional, né? Até pela própria relação que a gente tem, que são PJs, são pessoas que prestam serviço para a empresa, né? Então, é uma relação muito madura. E quando eu falo da liderança, eu acho que mais do que liderar é apoiar e mentorar. Eu acho que é mais esse papel no dia a dia ali, né? De estar junto, de discutir, de ver se tem um problema, como resolve esse problema, pensar junto. Então, tem muito dessa jornada, né, na liderança. E como é todo mundo, como todos são, né, com essa característica muito maduros, e a maioria dessas pessoas está com a gente há bastante tempo já, lógico que a gente vai sempre trazendo. Esse ano nós trouxemos 4, 5 novos consultores, né? 4, 5 esse ano passado. Então, tem uma entrada que aí essas pessoas, sim, elas precisam de um pouco mais de proximidade na jornada inicial ali, né? Para que elas peguem o jeito de fazer da LHH, né? Porque fazer transição de carreira tem um monte de possibilidades, né? De caminhos e tudo mais, mas tem que funcionar como a gente está dentro de uma organização e prestando serviço para essa organização. Então, tem uma jornada um pouquinho mais, vamos chamar mais de perto, tal, mas depois vai se passando também. Então, é possível administrar, né? Então, é possível administrar por conta dessa característica, né? Então, a gente tem esse trabalho, tem reuniões individuais, a gente vai sempre assim, eu sou de fato um apoio para essas pessoas. Precisou, tem alguma coisa lá, chama lá que eu tô aqui, né? Então, acho que e sou testemunha disso. Né? Então, assim, vamos lá, vamos pensar juntas, vamos orientar. E, de fato, acho que tem uma coisa que é legítimo, né? Pela experiência que eu tenho, né? São 17 anos que eu já estou nessa função, né? Esse ano completou 17 anos em 2024. Esse volume de pessoas que eu já atendi. Então, não é que eu sei mais, mas eu tenho muitas histórias já vividas. Então, isso facilita
o processo de compartilhar os meus aprendizados, né? Então, é por isso que eu acho que é muito um papel da mentoria mesmo, né? De vamos dar um atalho ali para um problema que a Pri possa ter, porque, olha, Pri, pensa assim, pensa assado, porque algumas coisas eu já vivi, lógico, tem um monte de coisa para viver ainda, mas eu acho que aí eu consigo fazer esse processo nessa forma, né? Então, acho que a liderança tem muito disso. Claro, eu sou uma funcionária da empresa, eu tenho que dar satisfações, tem indicadores, tem uma série de coisas também que eu respondo por isso, né? Então, tem uma questão de gestão formal também, né? Então, eu navego entre esses dois lugares, na gestão formal, que eu devo, né, ali satisfação para a companhia, mas também nesse apoio, né, de mentora com os consultores, tá? Bom, 50 a mais. Agora, como eu tô com filhos mais velhos, né, eu vou dizer que agora eu tô numa fase boa, né, porque agora eles já são, né, assim... Eles estão no modo autogestão agora? Boa, eles estão no modo autogestão. A minha bebê de 18 anos, ela começou a dirigir esse ano, a vida que segue. Então, assim... E que é uma fase muito legal também de você vê-los, né, super bem e tocando a vida e tudo mais. Então, acaba que libera um pouco do tempo para isso também, né? Agora, eu confesso para vocês que eu tenho um super orgulho de, aos 54 anos, ter sido convidada para ter essa gestão total, né? Porque eu fazia gestão de uma parte dos consultores até o meados desse ano, e a partir desse ano, agora do meio desse ano, é que a gente juntou todo o Brasil. Então, esses quase 100 profissionais são de Brasil inteiro, né? E aí, outro dia, eu fiquei pensando, falei, nossa, né? Com 54 anos recebendo mais esse desafio, né? Muito bacana, né? Muito bacana. Então, acho que tem muito esse lugar também de também estar o tempo inteiro, né, gente? Não dá para perder de vista a questão do aprendizado, a questão de aprendiz no sentido de, peraí, não me ensina isso, me conta isso. Essa humildade, né? O que não é uma vergonha, né? O que não é uma vergonha, não sei fazer, me mostra aqui como que é e tudo mais. E... eu comentei que eu sempre naveguei muito bem com as pessoas mais velhas, né? Mas eu também sempre naveguei muito bem com os mais jovens, assim, né? Eu tenho muitos sobrinhos, na realidade, 17, para ser bem precisa, meus amores. Poucos! Tenho poucos, 17. Então, tem uma turminha ali de própria convivência familiar. Tem uma juventude, sabe, assim, que fala. Tanto que eu faço até um trabalho voluntário também para jovens, né? Orientação de carreira e tal. Então, também converso muito. Então, eu acho que isso vai me retroalimentando nas pontas, sabe? Então, o tempo inteiro. Então, mas assim, pragmaticamente, eu acho que essa questão mesmo do aprendizado, de a gente não perder de vista que não importa a idade, a gente está o tempo inteiro aprendendo. E o tempo inteiro aprendendo em tudo, né? E não é só que eu vou sentar no banco da faculdade, adoro faculdade, sou super fã, temos que ir para lá mesmo, mas não é só lá que a gente aprende, né? Então, também vejo que não tem mais aquela desculpa das pessoas falarem assim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição de aprender. Não cola mais. Eu falo, às vezes eu ouço isso e falo, gente, desculpa, isso não cola mais. Tá? Porque na minha época, para fazer uma faculdade era dificílimo, né? Hoje você tem vários recursos, você tem cursos, você tem pessoas que você pode... Você tem internet. Você tem os internet, EADs, né? né? EADs, você tem pessoas que você pode trocar, né? Essa questão mesmo até da própria mentoria, né? Que cresceu tanto esse tema nos últimos anos, né, Pri? No ambiente corporativo. Então é isso, pega um mentor, vai lá, pede para alguém te ajudar a pensar. Não era uma coisa muito comum antes isso, né? De você ter essas figuras que podem realmente fazer alguns atalhos para você, né? Para você não ficar batendo tanto a cabeça e tudo mais, né? Então, eu acho que o grande, para mim, o aprendizado sempre foi o divisor, assim, de águas, né? Assim, sempre quando eu olho para a história, sempre eu tava ali ou lendo, ou fazendo um curso. Com essa sede, né? Sempre. E, de novo, não precisa ser formal. É lendo uma revista, é lendo um artigo, é lendo, sabe, o que vai aparecer. Lógico, hoje em dia a gente tem um grande desafio de fazer uma curadoria, né? Sim. Por conta de tanta coisa que a gente tem que ler, da quantidade e da qualidade. Mas eu acho que esse é de fato, o segredo, assim, né? Respondi as 3? Respondeu. Super. E você já deu um gancho pra gente falar no nosso próximo episódio sobre futuro, sobre longevidade. E com esse tempero das distrações, da quantidade de informação, né? Então, tá preparada, Sô? Vamos lá. A gente se vê no próximo episódio.